boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde com um bate-papo gostoso, interessante, diferente. Eu tenho certeza que você aí do outro lado vai curtir comigo e com a Lita Mogoff. É isso mesmo? É isso mesmo. Mogoff, pronunciei certo? Mogoff, tá Lita certo. Mogoff. Que nacionalidade é, Lita? Olha, na verdade, é um nome artístico que eu criei a partir de vários sobrenomes que eu tenho. Maravilha! Aí era Moura Gonçalves Fernandes, juntando a primeira sílaba de cada um. Que sensacional! Aí ficou assim. Muito bom, mas ficou muito bom, viu? Muito bom. Depois já fazer a numerologia da Lita Mogoff para ver o que a vida preserva para ela, né? Ai, muito que delícia. bom, muito bom. Atriz e dramaturga está aí encenando a peça Heroínas na História. E como a gente gosta de falar de história, a gente gosta de falar das personalidades femininas, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa peça que terá, né, 2 apresentações no próximo final de semana. A gente vai falar bastante a respeito, que será nos dias 22 e 23 de julho, num horário bacana, né? 15 horas. 15 horas Muito na bem, Funarte. na Funarte. Sim. É um espetáculo infantil? É um espetáculo infantil, classificação é livre, mas olha, os adultos gostam bastante também. Com certeza. Me fala um pouquinho dessa peça, Heroínas na História. Você é dramaturga, você que escreveu? Eu que escrevi esse texto. Conta. Ele nasceu de uma pesquisa que eu fiz na pós-graduação. Eu me formei, a pós-graduação foi em psicologia política. E fiz uma monografia pautada na memória, né, o que é memória social, enfim. E aí surgiu a história de várias mulheres importantes do nosso país, várias, assim, estudei, pesquisei muitas, e eu queria trazer isso para o público infantil, para povoar esse imaginário mesmo de mulheres incríveis, de mulheres fortes. Então o espetáculo fala disso. E agora me conta, tem uma história forte aí por trás, né? Eu tô vendo aqui que tudo começa com Maria Quitéria. Maria Quitéria. Você traz quantas mulheres nessa história, quantas heroínas, que é legal a gente trazer esse imaginário da heroína, né? A gente fala tanto dos heróis e historicamente os homens, eles são muito destacados, né? Quando você traz a mulher, a gente se sente representada também. E as meninas devem achar isso o máximo, né? Exato, exato. A proposta do espetáculo é essa. É fazer com que meninas e meninos consigam perceber que mulheres também podem ter superpoderes, também podem mudar histórias, também podem fazer muito pelo lugar onde elas estão, no caso do espetáculo, o Brasil, né? E a Maria Quitéria, eu escolhi ela justamente porque ela foi uma soldada que lutou pela independência do Brasil, a primeira soldada mulher que a gente tem na nossa história. Olha, que legal. Mônica Bonfilho tem um livro sobre Maria Quitéria, viu, caro ouvinte, que adora, né, o nosso universo esotérico aqui. E bem interessante, né, para a gente entender também, ver a peça, depois ler o livro. Historicamente, a gente vai ficando mais rico. Sim, a gente vai povoando, né, as nossas referências, não só o imaginário, né, mas a referência também de uma mulher incrível, entender esse caminho e como a gente pode também percorrer caminhos incríveis. E ser heroína. E ser heroínas. Não é? Que outras mulheres você traz? A gente fala da Maria Filipa, que é uma outra heroína da independência, mas ela, por ser uma mulher negra, não pôde entrar no exército, mas ela lidera um grupo de mulheres esse grupo de mulheres vai lá destruir embarcações portuguesas. Então é uma mulher forte, né? A história diz que ela era uma mulher forte. Forte mesmo, forte fisicamente. Então ela entra em embate físico com esses portugueses, ela lidera um grupo de outras mulheres, então tem essa coisa da liderança, né? Da mulher que lidera. A gente conta a história da Aracide Carvalho, que foi esposa do João Guimarães Rosa, e ajudou os judeus a saírem da Alemanha nazista e virem para o Brasil. Uau. Né? Então ela se recusa a cumprir determinadas ordens e isso possibilita os judeus a virem para o Brasil. E é muito bonito assim, esse momento no espetáculo, porque a gente teve 2 outras temporadas
E nesse momento o público fica muito emocionado, as crianças acham lindo, porque a gente fala que a Aracy, ela é uma fada madrinha. Olha. Porque ela ajuda a realizar esse sonho de entrar no Brasil e fugir ali daquele lugar que não era bom mais, né? Aquele lugar meio de terror, de sofrimento. Muito bom, né? Tem também Margarida Maria Alves. Sim, a Margarida Maria Alves é uma mulher por quem eu sempre tive uma admiração muito grande, uma liderança rural, né? E ela fez um trabalho muito grande para que as crianças do campo aprendessem a ler e escrever. Ai, que lindo. Então a gente fala disso, né? De que essas crianças tiveram a oportunidade de começar a escrever, literalmente, as suas histórias. Sim. Que legal, né, Lita? Porque além de você trazer personalidades, né? Que vieram do exército, né, brasileiro, fizeram parte da era da independência, que é a nossa história, a gente tem muito orgulho disso. Você traz também fatos sociais muito importantes dentro da peça. E é interessante para que a criança, quando assista aquilo, já que é liberado, né, para as crianças, quando elas assistem aquilo, elas entendam um pouco mais do papel social que nós temos, não é? Sim, perfeito. A sua colocação é linda, assim, inclusive. E a gente trata tudo isso com bastante leveza, sempre usando uma ideia de personagens que remetem a desenho animado, né? Ah, Por isso é legal. Por isso que a gente usa bastante bonecos, a gente faz uma contação de alguns momentos com objetos, mas sempre remetendo a esse universo do desenho animado. E a última heroína que a gente trata... Tem mais uma? Tem a última, que é a minha avó. Ah, maravilhosa, então. Isso, a minha avó, para ilustrar e para mostrar que as grandes heroínas, os grandes heróis, são as pessoas que se dedicam a cuidar de crianças. Né, cuidar da educação. Então, a gente traz essa personagem para falar disso. E é muito bonito, porque quando eu pergunto para as crianças, lá quase no final da peça, eu falo, você conhece alguma heroína? Elas já entenderam. Então, elas começam a falar, a minha mãe, a minha tia. E assim, é lindo, lindo, sabe? É a minha professora, as professoras aparecem muito também. É uma admiração, porque a criança, ela tem admiração. Sim, não é? E ela gosta de destacar essa admiração pelos adultos, né? Os mais próximos, a professora, a avó, a mãe, a tia, quem cuida, quem está do lado, porque traz uma proteção para a criança. E quando ela vai para a vida adulta, ela perde essa proteção de uma certa forma. Sim, perde a proteção, mas cria uma referência, né? Isso é muito bom. Aí você traz memória. Exato. Né? Exato, isso. E não é só a memória afetiva, não. É memória de vários aspectos mesmo. Você faz as personagens, você que encena todas elas? Faço todos os personagens. Sim, tem vários personagens, né? Os vilões, os mocinhos, as mocinhas. E a gente tem bonecas que foram feitas pela Esther Vogue. É só você na peça? Só eu em cena e uma sonoplasta. A Letícia Elisa Leal. Isso. Tá. Ela tá em cena também. E aí ela vai fazendo aqueles efeitos de desenho animado mesmo. E é mágico, né? Porque você vai vendo a coisa acontecer, né? Isso. E é legal porque ela usa instrumentos que as crianças identificam, por exemplo, como instrumentos da escola. Então, um xilofone, um cano de PVC que abre e fecha, faz um som, um tamborzinho. A gente teve esse cuidado, tirando o violão, né? Todos os instrumentos são instrumentos infantis. Tá, e coisas que são acessíveis a elas, né? Exato. A gente está falando do infantil, o público que acaba assistindo é de qualquer idade? Qualquer idade. 4 anos, 5 anos? A gente entende que a partir dos 3 a criança já acompanha muito bem. Tá. Ela consegue ficar os 40 minutos sentadinha. São 40 minutos de peça. Mas é livre. Então, se quiser levar uma criança de 1 aninho, ela vai assistir. Talvez ela não consiga... Criança de 1 ano, né? Assiste um pouquinho, faz um barulhinho, volta. E te incomoda esse barulhinho? Não, faz parte. Porque quando elas fazem um barulho, um comentário, é sobre o espetáculo. E elas fazem, né? Porque a criança, ela não segura. E então, você acaba interagindo com essas crianças nesse momento? Muito. Olha só, a gente tem um determinado momento que a gente chama de Google,
que é uma tela de celular que tá ali. E aí, toda vez que tem uma palavra que eu no texto, achei que era difícil para a criança entender, como, por exemplo, independente. Tá. Né? Lá na Maria Quitéria, a gente fala da independência. O que é ser independente? Então, o Google vai falar pra gente. Você vai lá, meio que pesquisando. E aí ele fala, e um dia a gente estava apresentando, eu falei a palavra severo, que sempre teve no texto essa palavra, e aí a menininha fez assim, você não vai dizer o que é severo? E aí eu falei, claro, aí vou lá explicar o que é severo, e aí a gente acrescentou isso na peça. Que legal! Para manter, já que era uma palavra que ela não conhecia, provavelmente outras crianças também precisassem da explicação. E isso é muito rico, né? Porque ela tá participando e ela tá mostrando para você também que ela tá atenta ao que você tá falando. Sim. Né? Eles participam demais. Engasguei. Desculpa, caro público. Isso acontece, né? Claro. No teatro acontece? Nossa, muito. E eu esqueci de trazer a minha água aqui pra dentro. Ok, ele vai pegar. Tá aqui fora, Euri, bonitinho. Foi um engasgo, o ar está seco. Parece que tá úmido, mas tá seco. Não, mas é. São Paulo. E me diz uma coisa, a montagem do espetáculo, há quanto tempo que essa peça está pronta? Me conta um pouquinho desse processo de criação, de união da equipe. Eu estou vendo que a produção é da Companhia Guarda-Chuva. A companhia é tua? A companhia é minha. A gente nasceu em 2019, já com esse texto. Então, eu escrevi esse texto em 2019 para ser apresentado em 2020. E aí veio a pandemia. E ele virou um espetáculo online e um canal no YouTube. E aí esse canal no YouTube conta a história de diversas mulheres também. Não só mulheres, mas outros heróis brasileiros. E aí é um canal que tá grande, assim, a gente tem vídeos com 20 mil visualizações. E o canal tem o nome da companhia? Tem. Cia Guarda-Chuva. As professoras usam muito, elas mandam mensagens pra gente, olha, conta a história da Berta Lutz, né, que aconteceu isso. Uma professora falou, conta a história da Berta Lutz, eu quero falar com os meus alunos. Falei, nossa, Berta Lutz. E rolou, e foi incrível, a gente teve um retorno bem positivo. Então tem esse contato, principalmente com professoras. Uhum. Isso é maravilhoso no teatro infantil, né? Linda. A companhia aberta também atende essa demanda e entende o que o público quer. Sim. Que o professor sabe o que ele quer falar. Sim, e as crianças, é possível contar tudo para as crianças, claro, que com muito cuidado, sempre trazendo para o lúdico, a gente acredita muito nisso. A companhia é formada hoje por mim, que sou dramaturga e atriz, pela Tamires Moura, que é ilustradora e produtora também dos espetáculos, o Enio Cunha, que é nosso cenógrafo, e ele faz também a edição dos vídeos do canal, né? E o Tato Fischer, que foi um presente, assim, um diretor incrível, ele faz a direção do espetáculo e ele é maravilhoso, né? Dispensa apresentações, ex-secos e molhados, um cara incrível. Que legal. E a Letícia agora, que entrou como sonoplasta. Sim, né? que pelo jeito, né, faz um trabalho incrível, né? Faz, ela é uma musicista de mão cheia, toca vários instrumentos, uma voz linda, então ela canta algumas músicas no espetáculo. Música também. Sim. Então, é um espetáculo que vai além da história, né? Sim. Você traz elementos que não só vão prender a atenção do público, mas que vai movimentar a peça também. Sim, tem essas Isso canções. É bem legal. A gente tem uma boneca para cada personagem, uma boneca com um rosto próximo ao das fotos delas. Todas as mulheres, 5. todas elas, você tem uma boneca. Sim, uma boneca de 1,5 m. E aí a gente ali com a Tamanho. luz consegue fazer uma movimentação bem bonita delas. E a Letícia cantando lindamente nesses momentos. Tá. Então é lindo. E então o que você faz é um monólogo, mas que não é um monólogo pleno, não é? Não é só né? tem uma participação, assim. Não só do público, mas dos bonecos, da sonoplastia. Exato. Não tem como, né? A gente fala em monólogo, mas na verdade a luz está falando, né? O som está falando com a gente o tempo todo. O tempo Ou a inteiro. diferença é que tem uma pessoa só encenando, talvez. Sim. Não é? Para você trazer essas memórias, essa parte histórica também, é gratificante no sentido de é parte do que eu vim fazer aqui?
Você Sim. sente isso? Eu acho que foi uma missão que eu tomei e que os meus companheiros se interessaram também se apaixonaram pela pesquisa. E acho que a gente tem essa missão, assim, a gente fala que a companhia é o nosso filho coletivo, né? Então, a gente tem esse desejo. E uma das coisas que a companhia faz também são jogos educativos. Um deles, que na verdade é o programa do espetáculo, né, que acompanha quando a gente vende para escolas. Esse jogo vai junto e é um jogo de tabuleiro que as crianças percorrem como essas heroínas. Então, ao invés do peão, tem essa personagem com a qual você vai percorrer ali a linha do tempo. Que legal isso, né? E você, como atriz, você já fez muita peça infantil? Fiz muito espetáculo infantil. Eu fiz mais adultos, na verdade, na minha carreira, assim. Mas tem um espetáculo que eu tenho um carinho muito grande, fora o Heroínas, chamado Campo Geral, que é do Grupo RIA. E é um espetáculo que, na verdade, ele é vendido para adolescentes, né? Mas conta a história do Miguelinho, que é uma criança e que aprende a ver o mundo com outros olhos, né? Uma criança que é meio negligenciada pela família, mas encontra o seu caminho, assim. E eu acho que tem essa coisa da criança me pega, sabe? Esse desenvolver, esse crescer, esse conhecer o mundo. E o teu olho brilha, né? Então eu imagino durante a peça quantas vezes esse olho não brilha. Nossa, e sim. Pelo que eu estou entendendo, a companhia não é só para produzir espetáculos. Vocês atendem através da companhia esse universo educativo, né? A gente está falando mais do que cultura aqui. A gente está falando também de educação. Sim, sim. Na verdade, eu acho que as demandas vão aparecendo e a gente não encontrou pessoas que fizessem o trabalho que a gente queria. Então, a gente queria um programa que fosse, além de um programa comum de teatro, que a criança guardasse e usasse, manipulasse. A gente não encontrou isso. E a Tamires, a ilustradora, ela falou, eu faço. Com a criatividade a mil, né? Nossa, ela é incrível. Ela teve uma ideia, ela falou, vamos fazer esse tabuleiro. E aí a gente sentou, criou o tabuleiro ali e ficou lindo, né? Tanto é que algumas escolas, às vezes, falam, não, a gente quer mais jogos para mais crianças, inclusive as que não conseguiram ver a peça. E vocês produzem esses tabuleiros? Sim, produzimos. Produzem para que as pessoas possam ter com elas. Sim. Muito bom isso, né? Não é uma coisa só decorativa no momento da peça, né? Não. É uma experiência que a gente quer que seja completa para que a criança não abandone aquela referência, aquela história. Para que ela queira pesquisar, né? Para gerar curiosidade mesmo. Vocês já encenaram em palco algumas vezes essa peça? Sim, a gente teve temporadas em 2021 e 2022 no Teatro Ruth Escobar. A gente ficou lá um mês e meio, cada temporada. E agora a Funarte está oferecendo esses 2 dias, né? E então é legal porque é preço super popular, é R$18. Que é o Complexo Cultural, tá? Da Funarte, que é a Fundação de Arte, né? Isso, São Paulo. Fundação Nacional de Artes. Na Sala Carlos Miranda, no próximo final de semana, às 15 horas. Eu acho que realmente o ingresso é popular, R$18. Criança paga meia. Criança ainda paga meia, você pode levar a sala do seu aluno, do seu filho toda, né? Combina com todas as mães, fazem uma excursão, porque aí vai todo mundo junto poder curtir e aprender junto. E isso traz também um diálogo, não só professora com alunos, mas pais com filhos, né? Sim, de contar essas histórias. Como a gente perde, né? História que os pais vão deixando de contar. Então, é um convite. Conte histórias, né? E conte várias histórias. Quem te marcou na vida, né? Quais os personagens, as personalidades que ficaram? Foi Garibaldi? Fala de Garibaldi, não é verdade? Sim. Quem foi? Traz isso à tona, porque a gente para de ter esse diálogo se deixa o tempo passar, né? E tudo tem a sua importância, tudo tem o seu momento e as crianças gostam de história. Nossa, as crianças adoram e os adultos também, né? Desde que eles não estejam no celular concentrados enlouquecidamente. Isso. Eu gosto muito porque, assim, no final do espetáculo a gente fala da avó
E é um convite para que os pais contem histórias para os seus filhos, mesmo que eles inventem histórias, né? Sim. Porque a minha avó era uma grande contadora de histórias. Ela não era uma artista, né? Mas no sentido assim de que fazia isso para fora. Mas ela contava histórias, uma coisa que hoje em dia ninguém faz mais, não precisa mais, que era escolher feijão. Sim. Né? Tinha isso antigamente. Né? E aí ela me colocava sentada assim, ia escolhendo feijão e ia me contando uma história. Ela ia inventando, assim, ela ia inventando. E às vezes ela terminava o que ela tinha que fazer e ela não tinha dado um final para a história. Ela falava, não, daqui a pouco eu termino. E aí ela ia fazer outra coisa e nunca mais ela lembrava do final. Nem da história para poder falar do final. Aí ela falava, imagina o final e me conta. Então ela falava, imagina o final e me conta. Porque você lembrava da história. Ah, sim, eu lembrava, eu ficava ali ansiosa, né? E ela foi uma grande personalidade, Foi, né? Foi sim, foi uma grande personalidade. Não é com essas histórias. Você tá falando, eu tô lembrando do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá de trás, dos anos 70, que a gente sentava em volta, no chão mesmo, lembrando, né? Porque a gente fazia isso na frente da televisão, porque Dona Benta fazia isso com os netos. Ah, sim, ela abria o livro, né? Ela abria o livro e todos os netos em volta, e todo mundo que morava no sítio, né? E a gente fazia isso na frente da televisão para ficar igual. Para ela contar a história pra gente. É muito legal. Muito, muito gostoso. E traz uma memória importante, né? Sim. E o espetáculo propõe isso. Então a gente tem um livro. Na verdade, a gente tem vários livros no palco, mas tem um específico que abre e aí a gente vai contando histórias. Você traz um livro pro palco? Trago um livro, justamente para referenciar, né? Que o conhecimento, ele tá no livro, mas ele também tá no Google. Exato. Quando a gente usa o Google. Exato. Então, é isso, é para permear essa curiosidade mesmo, esse universo infantil da curiosidade. E tem uma coisa muito legal, que é você poder também levar o teatro para a tua escola. A gente sabe que para entrar nas escolas estaduais, municipais, a gente precisa passar pelo governo, não é? Com autorização, etc. e tal. Mas você que é de escola particular, você pode levar o teatro infantil para a tua escola. Isso mesmo. Né? O professor, ele tem essa demanda, mas você também pode levar essa peça lá para dentro, né? É só propor para a direção. É só me ligar. É só me ligar. É só fazer o convite e reorganizarem todo esse encontro, né? Quero que você convide o nosso ouvinte para ir assistir esse espetáculo. São 2 dias e levar as suas crianças, os seus adolescentes, porque é muito legal ouvir história. Isso, vamos juntos conhecer 5 grandes heroínas da história que mudaram os rumos da história do nosso país. Dias 22 e 23 de julho na Funarte, esse final de semana, às 15 horas. Ingresso hiper popular, R$18. Criança paga meia, professores pagam meia, a maioria paga meia. A maioria paga meia. A meia é R$9. E conheçam o nosso trabalho. No YouTube, várias histórias, mais de 32 histórias gratuitas lá no YouTube para você assistir. Mandem ideias, chamem a gente para apresentar em escolas, parques, prefeituras, enfim. @Cia Guarda-Chuva, no YouTube Cia Guarda-Chuva. E estamos juntos. Cia Guarda-Chuva, você está no Instagram, você está no YouTube, Facebook. Tem o site ciaguardachuva.com só, não tem o BR, tá? ciaguardachuva.com. Acabou. Onde que fica a Funarte? Alameda Notman 1058. É o endereço lá. Alameda Notman 1058, aqui nos Campos Elíseos, centro de São Paulo, maravilhoso. A gente ama essa cidade e eu acho que é um lugar interessante para a gente conhecer também. Não é verdade? Sim, é um lugar lindo. E a Lita Mogoff está também no Instagram com esse nome, tá? 2 T's, 2 F. Lita Mogoff, adorei saber de onde saiu o Mogoff. Obrigada, Lita. Eu que agradeço. Sucesso para você, Obrigada. Viu? Muito sucesso com esse espetáculo, vida longa, não só o espetáculo, como a companhia. Tá bom? Adorei te conhecer. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.